Bem-vindos ao meu canal, e esse é o meu primeiro vlog de viagem, ou uma tentativa de fazer. Segue aí. Finalmente o ano começou. Como vocês puderam ver, no último episódio desse vlog, deu para curtir bastante as praias do sul do Espírito Santo. Agora, vamos conhecer um pouco da capital, da cidade mais antiga e do famoso Buda. Vem comigo com a Vila Velha, Vitória e toda a região serrana do Espírito Santo. Vila Velha foi fundada em 1535 por Vasco Fernandes Coutinho, sendo a cidade mais antiga do Espírito Santo. Foi a capital do estado por 14 anos, até ser transferida para Vitória em 1549. Foi a cidade inicialmente chamada de Vila do Espírito Santo. Possui várias construções históricas, como o Convento da Penha, o Forte São Francisco Xavier e a Igreja Nossa Senhora do Rosário e o Farol de Santa Luzia. O Convento da Penha, inclusive, é um dos principais pontos turísticos do estado. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho sobre ele. Estamos no Convento da Penha, aqui no alto, em Vila Velha. Convento da Padroeira do Espírito Santo. Lá embaixo estão vendo a Baía de Vitória, Salve Espírito Santo. Essa cidade que é um charme que eu gosto bastante. Acho que é a quinta, sexta vez, sei lá. Já perdi as contas de quantas vezes que eu já vim aqui. E é uma cidade que me encanta bastante. A vista daqui é linda, maravilhosa. E o nome é lindo como cidade.
Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. É considerada um marco da colonização do Espírito Santo e a igreja foi construída em uma pequena colina próxima ao córrego da Inserica. Em 20 de março de 1950 foi tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A sua construção foi iniciada por volta de 1535, quando Donatário Vasco Fernandes Coutinho desembarcou na prainha. Em 1551, com a ajuda de jesuítas, a igreja foi ampliada e atingiu suas dimensões atuais. Saímos do centro histórico de Vila Velha e fomos conhecer a Fábrica da Garoto. A Fábrica da Garoto é um dos marcos da indústria alimentícia de bombons no Brasil. A história da Fábrica da Garoto, em Vila Velha, começou em 1929 com a fundação da fábrica de balas por Henrique Meyerfreund, um imigrante alemão. A empresa foi criada pelos próprios consumidores que apelidaram as balas de balas dos garotos. Em 1934, Henrique comprou as máquinas para fabricar chocolate. E em 1959 surgiu a famosa caixa amarela de bombons. Em 1962, a empresa passou a se chamar de Chocolates Garoto e nos anos 70 e 80 a Garoto ampliou e modernizou suas instalações. Desde 2002, a Garoto anunciou a sua venda para a multinacional suíça Nestlé. E hoje é possível ir na fábrica, fazer uma visita guiada e conhecer a loja da fábrica e comprar os seus produtos. Nos despedimos de Vila Velha e seguimos agora para a capital, uma das 3 cidades que são ilhas capital no Brasil, Vitória. Atravessamos a Terceira Ponte, uma obra magnífica de engenharia que tem uma vista maravilhosa que vale a pena conhecer, e chegamos até a capital capixaba, uma das cidades mais antigas do Brasil e é hoje a menor cidade em tamanho territorial e a segunda menor em população no Brasil. A Catedral Metropolitana de Vitória tem uma história que remonta ao século XVI, quando foi construída uma capela na Vila de Nossa Senhora da Vitória. A construção da catedral atual começou em 1920 e terminou em 1970. O projeto original foi de Paulo Motta, que também projetou o Parque Moscoso. O projeto foi modificado ao longo do tempo, com a colaboração de vários artistas e arquitetos. A catedral foi construída no estilo neogótico, inspirada na Catedral de Colônia, na Alemanha. Os vitrais foram construídos pelo artista italiano César Alexandre Formenti e seu filho Gastão. A catedral foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984. Caminhando alguns passos, é possível chegar à sede do governo do Espírito Santo, o Palácio Anchieta, onde também está enterrado o fundador da cidade de São Paulo, José de Anchieta, ou melhor, São José de Anchieta, que é considerado hoje o segundo padroeiro do Brasil.
José de Anchieta foi sepultado em 1597 na igreja do Colégio Jesuíta São Tiago, onde ele foi reitor e onde hoje funciona o Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo. Escavações localizaram o túmulo dele dentro do prédio e atualmente o local é aberto para visitação. Os ossos não estão mais lá, mas reza a lenda que o fantasma dele anda pelos corredores e bate às portas, mesmo trancadas. Um túmulo simbólico foi colocado no local, uma lápide lavrada em pedra lius incrustada de granitos escuros que formam desenhos florísticos de influência oriental, típicos em ornamentos da Renascença. A pedra foi encomendada de Portugal no fim do século XVI. O palácio recebeu oficialmente o nome de Anchieta em 1945, por meio de um decreto do então governador Jones dos Santos Neves. Ao longo dos anos, o local passou por várias reformas e modificações, mas nos últimos anos uma grande obra de restauração foi realizada, resgatando espaços originais. Atualmente, os visitantes podem ver tanto a lápide simbólica quanto o túmulo descoberto nas escavações, que foi encoberto com vidro. Na sala do túmulo também há um relicário com um pedacinho de um dos ossos de Anchieta, além de um busto do santo, um monumento cívico erguido em 1922. Depois de conhecermos todo o centro histórico de Vitória, visitar a Catedral, o Palácio Anchieta, seguimos para o Shopping Vitória para almoçar. Só que acabei esquecendo de gravar, tava com tanta fome e tava um dia tão quente que eu não gravei. Depois seguimos direto já para a visitação ao Buda, o segundo maior Buda do mundo, que fica em Biraçu, próximo a Vitória, 70 quilômetros mais ou menos. Localizado em Ibiraçu, no mosteiro Zen Morro da Vargem, a mais ou menos 70 quilômetros de Vitória, ou seja, a 1 hora de distância, a estátua do Buda está localizada num ponto de uma colina e é a segunda maior estátua do mundo e a maior estátua de Buda no Ocidente. Tem 35 metros de altura, aproximadamente 350 toneladas de peso, foi construída entre 2018 e 2020 e foi inaugurada em 2021. Celebra a fé budista, a maravilha arquitetônica e o marco de paz e espiritualidade.
quase terminando a nossa viagem. Estamos aqui na BR-101, no município de Ibiraçu, a pouco mais de 1 hora de Vitória, no Espírito Santo. Aqui está o segundo maior Buda, a estátua do Buda do mundo. E é uma paz aqui. Já ouviu falar desse lugar? Bem, depois da visita, pegamos o caminho da roça. Tínhamos que chegar em Minas, mais precisamente na minha cidade natal, Pedra Bonita. Então ainda tinha mais umas 4, 5 horas de viagem sem parada. Mas a gente ia parando uns pouquinhos, sim. Então, por isso, vai acompanhando aí que tem mais coisas ainda e descobrimos mais um lugar legal no Espírito Santo. Já na metade do caminho entre Vitória e a divisa com Minas, nos deparamos com essa bela formação rochosa. Acabamos descobrindo que era a Pedra Azul, que fica num vilarejo, chamado também Pedra Azul, que pertence ao município de Domingos Martins. E aí a curiosidade bateu e resolvemos ir até a entrada da pedra e descobrimos que é um parque, o Parque Estadual da Pedra Azul, que tem muitos atrativos. Como a gente estava com o tempo corrido, não daria para visitar, mas resolvemos ir até pelo menos na entrada do parque para ver como que é. E assim, já ficou o gostinho de quero voltar para conhecer esse lugar, porque parece ser bem incrível. Seguimos viagem com direção a Minas, tentando chegar antes de anoitecer, pelo menos na divisa. Algo que eu já posso adiantar que não deu muito certo, mas chegamos lá em Minas e ainda era por volta das 6, 6:30 da tarde, bem na divisa de Minas. Felizmente deu tempo de ver a Serra do Caparaó em seu maior esplendor. Olha que linda que ela é.
Já passava das 8 horas da noite quando chegamos em Manhuaçu. Fomos fazer uma parada. Fui relembrar meus tempos que eu morei aqui, pois eu morei em Manhuaçu de 2001 a 2008, antes de eu vir embora para o sul de Minas. E ainda aproveitei para comer aquela coxinha do Ziquita maravilhosa que eu amo. Bucho cheio, já passando das 8 horas, mas quase 9 horas da noite, era hora de seguir caminho, porque ainda tinha mais 1 hora de estrada até chegar em Pedra Bonita. E lá partimos nós. Era quase 10 horas da noite quando acabamos de chegar em Pedra Bonita, a minha cidade natal. E aí, você conhece a minha cidade natal? Então continua aí que ainda vou te mostrar a minha cidade natal nesse vídeo. Bem, depois de uma bela noite de sono na casa que meu irmão mora hoje, a casa dele hoje, que era a casa que eu cresci, que é a casa da minha mãe, fomos conhecer a cidade. Dar uma volta para mostrar para vocês um pouco da minha cidade natal. Pedra Bonita é uma cidade nova que já fez 30 anos como município e é um lugar charmoso. E aqui o inverno não tem época do ano. O frio chega em qualquer época do ano, para vocês terem noção. Isso aqui é o clima de janeiro agora. Cheguei no lugar que eu cresci, passei a minha infância e morei até os 14 anos. E sempre, pelo menos uma vez por ano, eu tô aqui. Minha terra, onde eu ainda tenho familiares, meu irmão mora aqui. Pedra Bonita, um dos lugares que eu mais amo na face da terra, se não o lugar que eu mais amo ainda. Gosto bastante. Infelizmente vocês não estão vendo a pedra lá no fundo, né? Porque aqui é assim, nós somos hoje dia 3 de janeiro, acho que é 3 de janeiro, e aqui é assim, de repente o tempo fecha, vem essa neblina, a temperatura cai, e aí fica assim. E aí é encoberta a pedra. Mas se você virar um pouquinho, dá pra ver um pouquinho da outra pedra, que não é que dá um nome pra cidade, mas são duas formando um paredão de proteção pra cidade.
Bem, depois de uma volta pela cidade, pela zona rural, voltamos para casa do meu irmão para poder almoçar e depois seguir viagem, porque ainda voltaria para o sul de Minas ainda hoje, com a passagem em Muriaé para deixar minha mãe. Saímos de Pedra Bonita, era por volta de 1h, entre meio-dia e meia e 1h da tarde. Pedra Bonita até Muriaé são mais ou menos 120 km, 100 km a 120. Então chegamos lá em Muriaé por volta das 2 e pouquinho, deixamos a minha mãe e já seguimos viagem em direção ao sul de Minas, pois ainda de Muriaé até Pouso Alegre, que era o destino final, seriam mais 500 km de viagem. Já no final da tarde estávamos passando por Bom Jardim de Minas, que eu considero a metade do caminho ali. Depois de Juiz de Fora uns 100 km e falta ainda mais ou menos uns 250 até Pouso Alegre. Aqui o sol já estava se pondo, era finalzinho da tarde. E aí, como vocês podem ver, tem essa plaquinha indicando que a gente chegou no Circuito das Águas. Mas ainda falta um pouquinho para chegar em Caxambu. Olha que pôr do sol maravilhoso que a gente pegou no meio da estrada. E a gente só foi chegar em Pouso Alegre já à noite. Então, foi uma viagem bem cansativa. Anoiteceu, chegamos em Pouso Alegre, sãos e salvos, um pouco cansado, mas espero que tenham gostado desse vlog. Foram 6 episódios, 15 dias de viagem e foi tudo muito incrível, feito com muito carinho. Espero que tenham gostado, curta, compartilhe, comente e acompanhe o canal para a gente seguir trocando figurinhas.